Olá, que tal? Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre o machismo e o feminismo e eu tenho um convidado muito especial que é o meu papai. Oi, meu nome é Osmar, sou o pai da Natália, como ela disse, sou professor de educação física. Eu procurei no dicionário, pra ninguém vir falar que eu tô falando merda, sobre o machismo. Então, tá escrito assim no dicionário, que o machismo é a atitude ou comportamento de quem não admite a igualdade de direitos para mulheres e homens. E muita gente acha que feminismo e machismo são antônimos. Só que no dicionário, de novo, está escrito que o feminismo é um movimento que tem por objetivo a igualdade de direito entre mulheres e homens. Ou seja, não são antônimos. Antônimo de machismo é femismo. Procurei no dicionário também, mas não tem porque é uma palavra informal. O principal significado é que a mulher quer ser superior ao homem, que é totalmente diferente de feminismo. Porque o machismo eu acho que é uma busca de privilégios, na verdade, né? Quando a pessoa tem uma perspectiva de vida machista, é que ela quer que a mulher continue sendo submissa a ele, né? E eu acho que eu nem gosto de falar o feminismo, né? Uma definição para o feminismo, porque eu acho que a gente pode falar em feminismos, né? Não dá para pensar que toda feminista é igual. A sua forma de ser feminista é diferente de feministas mais radicais. Eu acho que lutar por direitos, né? Imaginar que a gente tem que dividir tarefas de casa, por exemplo. Então, eu lavo a louça, você lava a roupa. Tá? Então, isso é uma forma de você exercer um tipo de feminismo. A minha área de estudo é o esporte, né? E os meus estudos então estão relacionados à questão de gênero. Questão de gênero no esporte, então. E acho que uma coisa legal para a gente analisar, que você sabe que eu estudei, que é o futebol praticado por mulheres. Por que eu não falei futebol feminino? Eu falei futebol praticado por mulheres. Você imagina por quê? Não. O nome futebol feminino te incomoda? Não. Sim, não falam futebol masculino. Boa. É por aí que eu queria, é aí que eu queria chegar. Porque você fala, por exemplo, tem a Superliga de vôlei masculino, a Superliga de vôlei feminino. Tá? Porque o vôlei para o brasileiro não é importante, não é tão importante. O futebol é da nossa identidade, então o futebol é coisa de macho aqui. Se eu falar futebol, eu não preciso falar para você que é futebol masculino. Porque o futebol de verdade é o do homem. O da mulher é aquele futebolzinho que ninguém considera como futebol. Por isso eu coloco o feminino junto. Então eu não tenho chamado de futebol feminino nos meus estudos, nas minhas pesquisas. Eu tenho chamado de futebol. Porque eu não tenho um futebol idoso, um futebol deficiente, um futebol infantil. Por que eu tenho um futebol feminino? Eu tenho um futebol que é jogado por mulheres, jogado por homens, jogado por idosos, jogado por pessoas com deficiência e assim por diante. Então, a linguagem também é uma forma de dominação do homem em relação à mulher. Se eu chegar na sua sala e falar assim, bom dia a todos, todo mundo vai responder e ninguém vai se sentir incomodado. Né? E se eu chegar e falar bom dia a todas? Os meninos vão se sentir incomodados. Vão se sentir incomodados, né? Porque o masculino é universal, né? O feminino ele só serve para as mulheres. Então eu acredito nessa coisa de cada um ter seu feminismo, não precisa você empacotar e achar que as feministas são assim. E aí tem gente que usa termos pejorativos do tipo feminazi, não é? Eu acho que também tem machistas que são menos machistas do que outros machistas. Tem outros que são mais bolsonaros, né? E por aí vai. Bolsomito. E eu acho que essa coisa de o feminismo não ser só um feminismo, ser vários também. Porque o feminismo não é uma Bíblia. Ninguém escreveu uma Bíblia e falou, olha, vai lá e segue. Não é isso. Cada feminista tem seu jeito de ser feminista. Então, quem ainda não entende o feminismo, quem ainda continua com o pensamento machista e tudo mais, ainda tem uma visão de que as coisas são todas naturais. Tá? É tudo pautado na natureza, na biologia. Então é aquela coisa de o homem é forte. Por isso, tem coisa que é coisa de homem e tem coisa que é coisa de mulher, que é frágil, que é sensível. Mas hoje a gente vê mulher engenheira, a gente vê mulher na construção civil, a gente vê mulher dirigindo ônibus. E a gente percebe que não é a natureza que impediu a mulher de jogar futebol, de fazer tudo isso. O que impediu eram esses preconceitos. O melhor jogador do mundo há poucos anos atrás, atualmente, eu não me lembro quem ganhou esse ano, mas tá, há poucos anos atrás era o Messi. O Messi não é um exemplo de virilidade, não é um cara de 1,90 m, 2 metros, né? Então, se eu pegar o Messi e o Neymar, eu vou ter mulheres com o mesmo biotipo deles. Então, não é determinante a força física, porque para o homem, você chegou a comentar isso, né? Tomar um drible de uma mulher é humilhante.
no futebol. Ele é tido como um merda. No Brasil, o futebol é um espaço de validação da masculinidade. O homem se faz homem pelo futebol. Um menino que, pequenininho, ele fala que ele não gosta de futebol, não tem um time para torcer, ele tem a masculinidade dele contestada. Sim. Pelos colegas, pela família. O pai vai pegar e vai colocar ele para fazer uma escolinha de futebol contra a vontade, muitas vezes, para provar que o filho é macho. Eu acho que macho é aquele que consegue não gostar de futebol e provar para as outras pessoas que ele não deixa de ser isso ou aquilo porque ele não joga ou porque ele não gosta de futebol, tá? Macho no sentido de corajoso, tá? Não no sentido de másculo, no sentido de corajoso, tá? Por outro lado, a mulher que joga futebol, ela tem a sua feminilidade contestada, tá? Se ela joga futebol, ela não é tão mulher. Então o espaço da mulher é no esporte, é na engenharia, é na construção civil, em qualquer lugar do mercado de trabalho. Lógico, vai ter diferença de atuação, vão ter profissões que de repente o homem pode levar alguma vantagem em relação à mulher, pode até ter alguma coisa, mas nada que impeça a mulher de fazer. Eu tava pensando também que também não é cavalheirismo quando as pessoas fazem, por exemplo, um ingresso de uma festa, R$15 pra menina e 25 pro menino. Ele não tá sendo legal com a menina, ele tá falando assim, olha, gente, se tá sendo mais barato pra elas, pra vir mais meninas. Vindo mais meninas, vai vir mais meninas. Então é o quê? Meninos. Então é marketing. Eles estão usando uma mulher como um objeto pra você ir pra festa. E pior que isso. Você tá pagando mais barato, mas eu te quero disponível na festa. Tá? A mensagem subliminar é essa. E você tocou num ponto interessante. O termo cavalheirismo já é um termo que eu acho que ele é carregado de um simbolismo aí, porque primeiro as damas. Primeiro as damas, sim, né? eu ia falar isso. Por que primeiro as damas? Né? Só aí também, né? Só pra passar, porque primeiras damas nunca é. No serviço não é primeiras damas, no salário não é primeiras damas, é só pra passar. Eu sempre falei pra Natália, desde muito pequena, eu falei assim, ó, nunca dependa de homem e de mulher nenhuma, tá? Tenha a sua independência, porque é muito chato, você por mais que pareça uma regalia, pô, eu vou no lugar, o cara abre a porta pra mim, o cara paga a conta pra mim, tá? Isso daí é uma forma de te tratar como alguém independente dele, tá? É do cara te colocar como alguém que é subjugada a ele. Falar bem português claro, primeiro as damas e abre a porta até comer a mulher, porque depois acabou a gentileza, acabou o cavalheirismo. Tá? Então o cara só vai fazer todos esses favorzinhos, todas essas benesses, enquanto ele quer conquistar o que ele quer. Tá? Poucos são cavalheiros, entre aspas, pro resto da vida. Tá? Eu acho que a gentileza é legal porque é recíproco. Eu sou gentil com ela, ela é gentil comigo. Eu vou abrir a porta porque ela está carregando as compras, aí ela vai abrir a porta para mim porque eu estou precisando, e aí a gente tem uma troca. Tá? E não uma coisa que sempre eu vou fazer para ela porque eu sou homem e ela é mulher, tá? Lembrando isso, de generalizar, a gente não tá falando de homens em geral, a gente tá falando de machistas, porque, por exemplo, meu pai nunca falou minha ex-mulher, ele sempre se referiu a minha ex-esposa. Por quê? Porque ninguém deixa de ser mulher porque o cara largou dela, ela continua sendo uma mulher, ela só não é mais a sua esposa. Bom, pra terminar então, eu moro com meu pai, a gente mora sozinho e a gente divide todas as tarefas de casa. Quer dizer, eu faço bem mais que ela. Ele lava a louça. E roupa? Não. Eu lavo roupa, mas ele estende. Eu coloco só. A máquina lava roupa, né? Não, a gente divide bem as tarefas, tá? Mas dá pra perceber que são tarefas que nós, homens, né? Temos totais condições de assumir essa ideia de que a mãe, a mulher, só ela tem condições de fazer a relação com o filho e com a filha. Lógico, amamentar é da mãe, né? Não sai leite daqui, tá? Agora, o homem tem condições de assumir muita coisa e inclusive, de assumir para não sobrecarregar a mãe, né? Para que a mãe também tenha seu espaço no mercado de trabalho, na vida social, para não ficar aquela história de o homem trabalha o dia inteiro, chega cansado em casa, ele tem direito de sair para tomar uma cervejinha e jogar seu futebol. E a mulher? Direito a nada. A mulher não tem direito de tomar sua cervejinha e jogar o seu futebol, ou ir pro cineminha, fazer o que queira. Então, eu acho que a gente tem que pensar numa sociedade em que os direitos são para homens e para... Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado.
curte o canal, compartilha, se inscreve, escreva seus comentários, críticas e opiniões. Um beijo.